Som. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia. É muito bom ver tantos irmãos aqui essa manhã. Isso, como sempre, é graça e a favor de Deus. E essa percepção, eu peço que, e eu desde já quero que nós tenhamos, né, estejamos percebendo isso, né, essa graça que Deus nos dá de estarmos juntos aqui como corpo do Senhor, em comunhão, não apenas um ajuntamento, né, simplesmente, mas para cultuar o nosso Deus e dar a Ele toda a glória e todo o louvor, por meio de toda a liturgia, tudo que temos aqui nessa manhã, pelos cânticos, pela palavra, pelas orações, pela graça que o Senhor dá às famílias, ao nascimento de uma nova vida, que o Senhor nos dê essa percepção nessa manhã e nos mantenha assim, sempre. Amém. Então, novamente, retornamos aqui à carta de Paulo aos Romanos e vamos entrar no capítulo 10, como leu o pastor Michael, capítulo 10, verso 1 ao 4. Vamos, como de costume, ler o texto bíblico, vamos à oração e depois à exposição da palavra propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos à oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, Deus de glória e majestade, estamos aqui reunidos nessa manhã, Senhor, não apenas num ajuntamento, mas sim, Senhor, para prestar culto ao Teu santo e bendito nome. Queremos aqui, conjuntamente, elevar nossos corações, nosso ser por completo, dando-Te culto por meio da palavra, das orações, da atenção à Tua palavra, das orações, dos cultos, das canções, dos louvores que alçamos a Ti. Senhor, recebe nessa manhã, graciosamente, tudo isso, Senhor. E Te pedimos que, misericordioso como Tu és, nos dê nessa manhã o Teu Espírito Santíssimo para que Ele esteja junto com o pregador, eu aqui nessa manhã, a pregar a Tua palavra fielmente e não por mim mesmo. E também, Senhor, que esse mesmo Espírito esteja em cada um dos presentes aqui, para que possam compreender a palavra e as revelações que Tu tens trazido por meio da Tua Santa Escritura. Que seja assim nessa manhã, nós confiamos, pedimos confiantes e agradecidos, em nome e através do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E de novo, irmãos, eu peço que os irmãos tragam tudo, né, de volta, né, recobrem essa carta, vejam o que já foi lido, já foi visto, revejam os sermões, revejam as anotações, façam dela também o seu devocional, para que estejamos juntos caminhando com essa belíssima carta que Deus tem nos dado através do apóstolo Paulo, e pedindo a Deus que Ele nos abençoe, que não seja... Paulo, ele repete variavelmente, várias vezes, de forma diferente, dando enfoques diferentes nas suas cartas, que nós possamos ouvir a palavra e ouvir que Cristo é tudo em nossas vidas e não ser como, talvez, uma voz que vá para o vento, mas que nós recebamos essa palavra com graça e favor, sabendo que essa vida está em nós, e através de nós, Deus em nós, vivemos por Ele e para Ele.
Amém? Então, estamos na quarta grande divisão da carta de Paulo aos Romanos. E a primeira divisão foi dos capítulos 1 ao 3, em que o apóstolo Paulo nos falou da perdição de toda a raça humana. Não somente dos gentios, capítulo 1, mas também dos judeus, capítulo 2. E finalmente de todos, ali até a metade do capítulo 3. Na segunda parte, que vai da metade do capítulo 3 até o 5, Paulo falou de que maneira os judeus e gentios podem ser justificados dos seus pecados diante de Deus. Como eles podem ser salvos, mostrando, como sempre, que o caminho é mediante a fé em Jesus Cristo. Ele perdoa, justifica gratuitamente judeus e gentios mediante o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é o fundamento do pagamento pelos nossos pecados. E na terceira parte, capítulos 6 ao 8, Paulo falou a respeito de como esses que foram justificados pela fé em Cristo Jesus devem viver, sendo o grande tema desses capítulos a santificação. No capítulo 6, Paulo fala de como nós somos livres do pecado. No capítulo 7, ele fala de como somos livres da lei. E no capítulo 8, ele fala da vida no Espírito. E entramos mais recentemente, finalmente, no capítulo 9, e talvez não entramos nele sem ter noção, talvez, prévia, ou ter ideia do que nos esperava nesse capítulo, a continuidade das revelações surpreendentes de Paulo. Temos que aqui nos lembrar, e isso é muito importante, que estamos lendo as palavras de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito ou digno ouvir ou dizer. Este homem, ele traz em sua palavra luz e vida, ou a própria vida, que é Cristo. Ele nos contou que Deus é gigantescamente, soberanamente, totalmente livre para fazer como quer. No capítulo 9. Mas, mesmo assim, sendo livre para fazer como Ele quer, Ele não nos força, ou não força ninguém a lhe buscar. Nos contou que Deus escolhe quem Ele quer, que faz pessoas, como Ele deu exemplo, vasos de honra e vasos de desonra. Uns Ele suporta para mostrar o seu poder, e outros para a sua glória. Nesses vasos que Ele suporta. Ele mostra a sua glória nesses vasos que Ele suporta. Mas outros, Ele resolveu entregar o seu amor. Ele ama e sustenta com amor para mostrar as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. E Deus escolhe segundo os seus pensamentos e decretos e os seus critérios elevados que não podemos alcançar, e mesmo assim não pode ser Ele injusto. Por quê? Porque Ele mesmo é a própria justiça. Ele é o justo justíssimo, e dele advém toda a justiça. Ele não precisa salvar, ou não precisava salvar ninguém, pois todos pecaram, diz as Escrituras. Deliberadamente nos fizemos odiosos, mas Ele, por sua compaixão, escolhe estes no tempo e na eternidade para serem seus amados. Seus amados, feitos à imagem do seu amado Filho, para que sejam agradáveis para Ele mesmo, para Deus, o Deus de toda glória. E Paulo nos conta que aqueles que querem arrogantemente questionar sua conduta suprema ignoram a natureza santa e plenamente soberana do Deus que criou todas as coisas. Ele também nos disse que aqueles que não buscavam a Deus foram encontrados por Ele.
nossa última pregação. Na verdade, o final da nossa última pregação. E aqueles que diziam procurá-lo, buscavam de forma deliberadamente ignorante, e colocaram seus méritos como meio, como o veículo de sua salvação. E no capítulo 10, Paulo vai dar continuidade ao assunto que ele encerra no capítulo 9. E nesse capítulo, Paulo desenvolve o tema de que Israel foi responsável, eles sim foram responsáveis por sua rejeição. E é isso que ele começa a desenvolver nessa primeira porção dos versos de 1 a 4. Então, damos continuidade nesses primeiros versos, que são um lamento de Paulo, como ele deixou claro nos primeiros versos do capítulo 9, versos 1 a 5, os irmãos podem ler ali ou lembrar, né? E que fazem, então, o capítulo 9, 1 a 5, faz eco agora nos primeiros versículos do capítulo 10. E há uma conexão, uma ligação desses primeiros versos do 10 com o início do 9, então. Paulo volta a expor seu coração em missão, seu coração missional. Alguém que pensa e quer que todos sejam salvos. Coloca o coração, seus objetivos, ele coloca a sua súplica e oração em função dos não salvos. Coloca a sua vida, ele coloca seu serviço em favor daqueles que estão perdidos e debaixo da ira de Deus. Ele sabe, Paulo sabe que o fim deles é terrível, terrível. Ele quer propagar o evangelho que lhe foi confiado e atingir os corações destes. Que alegria ele teria ou tem, né, quando podendo ver seus compatriotas abraçando a fé em Cristo, não tropeçando na pedra angular, mas sendo agora essa mesma pedra um rochedo da salvação para esses. E nós começamos então vendo o verso 1, que ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E aqui, irmãos, eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Em vez de já comentar rapidamente esse trecho, eu quero desenvolver algo que me parece grandioso que Paulo esteja mostrando para nós aqui. Nessa manhã eu quero colocar uma lupa nesses primeiros versículos. Você quer, e nós queremos, cada um de nós queremos olhar e aprender com um verdadeiro cristão. Você quer aprender com um homem que foi transformado, mudado, arrasadoramente quebrado e de coração contrito? Nós queremos aprender com esse. Se nós queremos, se você quer aprender, quer encontrar esse exemplo, você vai encontrar essa pessoa na pessoa de Paulo. Esse homem foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Esse homem reconheceu os seus maus caminhos. Ele sabe, irmãos, quem ele é. Ele sabe. Há uma consciência de Paulo a respeito de si mesmo. Ele sabe que o que ele fazia, como vimos em Ezequiel 36, 31, dava nojo. Ele sabe. Os judeus o apedrejaram, ou o incitaram ao apedrejamento, perseguiram, mentiram a respeito dele. Ele tinha que sair fugido dos lugares onde ele pregava. Essa incitação estava em todos os lugares, os judeus o procuravam, o seguiam, o perseguiam, faziam votos para matá-lo. E não sossegariam enquanto ele não fosse morto. Esses homens eram odiosos, filhos do diabo. Imprimiam todo o mal contra ele, pensando que faziam algo bom para Deus. E nós sabemos que esse homem, Paulo,
esse homem, nós vemos e sabemos que ele é um exemplo quando o vemos orando por homens terríveis. Nós encontramos Paulo no primeiro verso do capítulo 10, orando por homens terríveis. Pessoas que rejeitaram Deus e operam mal a todo custo. Não é simplesmente porque eles eram seus irmãos de sangue. Não é simplesmente por isso que Paulo ora. Nós vemos como irmãos de sangue podem também se matar. Lembremos de Caim e Abel. Quando ele fala, Paulo aqui, de boa vontade do meu coração e a súplica, Paulo está mostrando e dando exemplo de uma transformação. Paulo está marcando o chão da história com os rastros da regeneração do coração. Essa regeneração e transformação que só é encontrada e evidenciada quando realmente entendemos quem nos amou primeiro. E com qual tamanha intensidade Ele nos amou. Só assim. Existe um só desejo no coração quebrantado de Paulo. E esse desejo é o combustível para as suas orações. Um só pedido ele faz. Ele suplica, pede, intercede a Deus que Israel, os judeus, seus irmãos e compatriotas, segundo a carne, sejam salvos. A oração está no cerne da história da redenção, irmãos, e na boca do seu povo através dos tempos. A oração. Paulo demonstra aqui ter um coração conforme a um reino que ainda não vemos, mas veremos. Que ainda não chegou, mas está no já e no ainda não. Precisamos parar e entender o que está acontecendo aqui e aprender com Paulo. A despeito de tudo que vamos pensar em vista desse texto aqui, de novo eu quis parar nessa reflexão, o apóstolo está ensinando no mínimo 4 coisas nestes primeiros versos. Primeiro, nossas angústias, seja a nossa angústia porque estamos sendo atacados, porque estamos sendo feridos, porque veio sobre nós uma calamidade, ou porque estamos vendo alguém sofrer, como Paulo está vendo, que os seus compatriotas estão indo para o inferno. Essa angústia deve ser o combustível para a nossa oração. Deve ser o combustível. Não podemos arranjar desculpas que nos levem para longe da oração. Paulo não tenta fazer por suas próprias mãos, mas se entrega àquele que é poderoso para operar o milagre da regeneração e, consequentemente, a salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nossas angústias não podem nos levar para longe da oração. Isso fazem, irmãos, aqueles que não têm Deus. Isso fazem aqueles que não têm Deus. Nossas angústias devem nos aproximar. Nós sabemos em quem temos crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que podemos pensar e imaginar. Então, a angústia deve ser combustível para a oração e não para lançar-nos fora. O problema, a dificuldade. E eu não sei se alguém contou, mas nós vamos ter. Se você ainda não teve, vai ter. Mas nós vamos passar por elas porque nós vamos à oração. E vamos buscar a paz que o Senhor promete nos dar. E o alívio da alma para podermos levantar. E talvez o problema não esteja resolvido, mas nós vamos caminhar com paz no coração para enfrentar tudo que temos para enfrentar. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que a oração é uma ferramenta. Olhem só, poucos falam disso, né? Uma ferramenta imprescindível para a conversão.
A conversão, você quer ver seus pais, seus filhos, seus vizinhos, e quem quer que sejam sendo convertidos, ore por eles. É o que Paulo está fazendo aqui. Ensine, pregue a todo momento, mas ore por eles. Ore. Não podemos orar por todo mundo, podemos pregar para muito mais pessoas do que podemos orar, talvez. Mas nosso coração anela por alguns. Sim, nosso coração anela por alguns. Ore por estes. Ore por quantos você puder. Se você consegue orar por uma multidão, ore pela multidão. Nome é nome, ore. Mas, caso contrário, ore por aqueles que você está mais ligado e conectado. Mais ligado de coração, conectado a esses. Pesaroso e contristado por estes que estão se perdendo. Você não pode caminhar sem orar. Os discípulos sabiam colocar as coisas no devido lugar. Quando nós vemos em Atos 6, nos dedicaremos à oração e à leitura da palavra. Eles sabiam que sem oração não há dependência. Sem oração não há comunhão em seus corações. Quando vamos à oração, deixamos claro que estamos sujeitos àquele que nos deu sua palavra e, consequentemente, nos sujeitaremos à palavra de Deus, a esse Deus ao qual dobramos os nossos joelhos. Se não nos sujeitamos, nossa tendência é que nós vamos sujeitar a palavra aos nossos desejos. E então ela não produzirá em nossos corações. E em terceiro lugar, Paulo nos ensina que essa atitude demonstra quão profundo é o amor de Deus em nós. Sim, ela demonstra, é um dos itens. Se nós não amamos a Deus, não conseguimos amar o próximo. Se não amamos o próximo, e nossos irmãos em Cristo, ou são os próximos mais próximos, ou nossa esposa, ou nosso marido, nossos maridos, não ama, essa pessoa não consegue amar a Deus. Você só vai à oração por alguém, por um inimigo, como Paulo está fazendo, ou por um miserável. Porque na hora da raiva nós ficamos... Aquele que quer matar, aquele que oprime, aquele que faz mal, aquele que te faz sofrer. Como orar por esses? Você só vai à oração por esses se você entendeu como você era igual a esse. Igual a esse por quem você está orando. Quando você entende que se você nunca matou ninguém, foi pela graça misericordiosa de Deus, se você ou acha, ou se acha, menos mal do que a pessoa que está sentada ao seu lado, é porque Deus te deu misericórdia e compaixão. Porque se não fosse isso, você seria igual a Ele. Nós temos que entender que nada do que temos, só temos porque nos foi dado. Só temos porque nos foi dado. Se eu me acho uma pessoa um pouco melhor, Deus nos deu, Deus te deu. E se aquele é pior, ore para que o Senhor dê a ele também, porque senão você seria igual a ele. E em quarto lugar, aprendemos a confiar em Deus. Sim, só vamos à oração quando confiamos no Deus da oração. Paulo não tem a arrogância de achar que sem Deus, ele somente pode fazer alguma coisa. Sua dependência está declarada e chancelada nesses primeiros versos do capítulo 10. Na exposição de um coração convertido e uma súplica arrasadora, constrangedora. Para nós, o que fica disso? Como igreja,
estamos orando fervorosamente e suplicando pela salvação dos perdidos? Aqueles que estão ao nosso redor. Paulo não apenas pregava, ele orava com intensidade, com inteireza de coração. Inteireza de coração. Amém. Ditas essas coisas, olhando agora de novo para o texto, na sequência, então ficamos com esse aprendizado de Paulo do primeiro verso, e na sequência, Paulo está orando e pedindo pela conversão, então, dos seus irmãos na carne, e o que ele percebe, o que ele vê em seus compatriotas, e o que eles estão fazendo, ele vê e diz como eles estão errando. Ele diz que eles estão errando e como eles estão errando. Ele diz, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Ele dá testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Paulo deixa claro que eles, os judeus, tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra angular foi pedra de escândalo para os judeus, vimos isso no final do capítulo 9. Paulo vem à oração porque ele sabia que seus compatriotas estavam perdidos. De novo, ele sabe qual é esse fim terrível. Ele coloca diante dos olhos dele. E ele disse lá no verso 9, que ele está angustiado, tendo grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Porque ele está vendo o fim. Irmãos, que nós possamos ver o fim desses que não alcançaram essa misericórdia, e oremos por eles. E essa fala de Paulo descreve a própria situação de Paulo antes de ser encontrado na estrada de Damasco pelo Verbo vivo. O pão da vida, o Cristo ressurreto que o encontrou. Paulo sabia do que falava, pois ele mesmo era zeloso da lei e de seus costumes. Filipenses capítulo 3, versos 5 a 6, diz assim, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. O povo judeu era zeloso pelas coisas de Deus, a lei, o templo, as tradições mosaicas. Tinha um zelo por Deus, mas o zelo era baseado na ignorância. Quando ele diz que esse zelo era não com entendimento, é assim que devemos olhar e entender a definição de que tipo de zelo por Deus, como ele coloca ali, ele está falando. Um zelo ignorante, afirmando que esse zelo era uma forma de ignorar, mas não um ignorar como se não soubessem. Eles viam e se desviavam dela, sem conhecimento. Israel tem zelo, Israel pensava que cria no Deus verdadeiro, Israel pensava que seria salvo, julgava que estava fazendo orações de forma correta, achava que a religião deles era certa, zelosa, defendiam Deus, defendiam as práticas de Deus, defendiam a religião. Eles tinham zelo, mas sem o princípio escriturístico, o princípio bíblico, sem revelação das Escrituras. O que Deus, através de Paulo, está dizendo, ou querendo dizer aqui, é que existem muitas pessoas no mundo, em outras religiões e dentro da própria igreja, que têm zelo, mas não têm entendimento. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esse é um alerta para o mundo e para nós. Para o mundo e para nós. Lembremos, irmãos, era o povo de Deus, mas não conheceram a Deus. Com luz, aquela luz que arranca as trevas, dissipa
Assim como Paulo, que foi tomado pela luz de Cristo na estrada de Damasco, iluminado a alma e o entendimento, e fazendo cair as escamas dos olhos, para que pudesse ver, enxergar, realmente. Como também podemos olhar, olhem como é fácil isso acontecer. Vou pegar um exemplo aqui, como a igreja de Éfeso, em Apocalipse, que Deus diz, olha o que ele diz: conheço as tuas obras. Acho que eu coloquei Apocalipse aqui, não me lembro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Presta atenção, olha as características, os predicados desses. Conheço o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha só, puxa vida, queríamos ter esses atributos todos, e aí vem o verso 4 e acaba com tudo, e diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Gente, ou seja, nada disso está fazendo sentido. Nada disso está fazendo sentido. Ou seja, aquilo que era o principal foi abandonado. E há um zelo por tantas coisas, mas aquilo que realmente importava, o amor, que é o início, quem é o primeiro amor? É Deus. É o nosso Deus. É a Ele toda a glória, e honra, e louvor, e adoração, o nosso coração. Amarado o Senhor teu Deus com todo nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que somos. R.C. Sproul diz: o fanático é aquele que perde de vista o caminho, perde de vista para onde está indo, mas ainda redobra os seus esforços para chegar lá. Esses têm zelo pra caramba, mas não têm entendimento daquilo pelo que estão zelando. Paulo nos lembra em Romanos 1 que Deus claramente se revelou a todos na criação, mas as pessoas, a humanidade, anulou esse conhecimento e o trocou por uma mentira. Uma mentira. Eles servem e adoram a criatura ao invés de o Criador. Eles não entendiam o que faziam. Quando não entendemos, irmãos, não importa o que estamos fazendo em vão. Errar o alvo, e isso lhes custou a vida eterna. Não só desse tempo, a eterna. Temos que entender, irmãos, que esse perigo está batendo sempre a nossa porta, todos os dias. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas Deus diz que nós não podemos operar justiça perfeita que Ele requer. Ele diz que podemos apenas olhar para a sombra dessa justiça, porque ela não vem de nós e do que nós fazemos. Fazemos não para sermos salvos, fazemos porque somos salvos. E o verso 3 continua: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Filipenses 3, capítulo 3, verso 9 a 11. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé e não na lei, em nada mais, em nenhuma obra, para o conhecer, olha só, intimidade, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
R.C. Sproul conta uma história que exemplifica como esse tipo de atitude que tinham os judeus está à nossa porta batendo latentemente e atraentemente. Ele conta que ele pediu para um amigo que ia viajar para a Alemanha que trouxesse uma dúzia de livros de um autor específico que a princípio só tinha lá naquele lugar. E o amigo trouxe uma sacola de livros, voltou, foi lá, viajou, trouxe, foi entregar para ele, entregou, e quando Sproul quis pagar, o amigo disse: não, você não vai pagar, é um presente para você. É um presente. O que esse amigo queria? Ele queria ser gentil, ele queria ser gracioso. Mas o que acontece com a gente? O que aconteceu com o Sproul? Ele quis pagar. Não, eu quero pagar. Não, muito livro, eu quero pagar. Eu quero pagar. Esse exemplo diz como os nossos corações pensam. É difícil depender somente da graça. Às vezes, para o homem natural, é difícil depender só da graça, do favor dado gratuitamente e merecidamente a nós. Porque a graça é o fim do orgulho. É o fim do orgulho. É como esse exemplo. Não, eu quero pagar. Eu quero ter algum mérito nessa situação. Eu não posso admitir isso. Nós não podemos e não vamos pagar. Nós não temos nenhum direito de nos gloriarmos em nada. Mas é assim que o nosso coração quer agir. E é assim que queremos que seja. Então dizemos: não vai me dar nada de graça. Eu quero pagar. Vou fazer tudo o mais certo possível e Deus vai ter que me salvar, vai ter que me receber como filho. Usamos essa justiça própria. Não é a justiça que Deus recebe e que vem de Deus. Ele recebe apenas o que é perfeito. No céu só tem pessoas perfeitas, somente pessoas vestidas de linho finíssimo, mas nada é deles. Tudo é de outro. Nenhuma perfeição vem de nós, nenhuma roupa limpa vem de nós, nossa justiça própria é um trapo de imundo, não vale nada. Não vale nada. E é muito chocante perceber que o povo judeu, eles cresceram ouvindo aquilo, irmãos. Todo sábado eles liam a lei na sinagoga, eles viviam em função das coisas que apontavam, mas perderam de vista para quem elas apontavam. Isso evidencia terrivelmente a verdade do nosso coração, que entra em rebelião contra Deus. E essa postura do coração cegou os olhos dos judeus para que não vissem a verdadeira esperança daqueles que olham, aqueles que realmente olham para frente como se vendo o invisível. Que isso tudo nos diz, qual a aplicação para nós? Fica uma pergunta: e nós, irmãos, estamos vendo o invisível? Estamos firmes na justiça que Deus determinou e não na nossa própria justiça? Ouvindo e recebendo com humildade e reverência, e temos nos submetido ao que Deus tem falado aos nossos ouvidos e corações para o fazer? Temos submetido nossos corações ou temos nos revoltado contra a sua vontade soberana, boa e perfeita? Crer em Cristo é o primeiro aspecto de uma vida cristã, mas se desdobra em sujeição na santificação. As práticas de uma vida que olha para aquele que nos resgatou, nos salvou. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, especialmente daquele que crê.
unicamente daquele que crê. Para esses, o fim da lei é Cristo. Então, tendo Paulo dito essas coisas que nos disse agora no verso 3, que o povo ignorou a justiça que vinha de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, Paulo apresenta agora o porquê de ele afirmar o que afirmou, então, aqui no verso 3. O verso 4 é uma resposta ao verso 3. Paulo afirma que eles ignoraram e não fizeram caso e não se sujeitaram à justiça de Deus. E ele diz, então, como resposta, porque o fim da lei é Cristo. Aqui, pontualmente, abrindo um parênteses, há uma controvérsia a respeito do significado da palavra fim, né? O fim da lei. O fim aqui tem duplo sentido. Pode significar uma palavra como propósito, ou sinônimo alvo, né? Seria um significado. Ou término mesmo, né? Fim de fim, término. E aqui nós podemos sair um pouco da controvérsia e olhar apenas que a palavra pode nos levar para os dois entendimentos. Podemos olhar para os dois caminhos e eles vão ser ambos satisfatórios também. O fim dessa lei, da qual o povo tanto se gloriava, era Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo claramente expõe aquilo que estava matando os seus irmãos de sangue. Não eram os atos de cumprimento da lei que faziam com que o povo tivesse mérito diante de Deus e garantisse sua redenção. Nós já vimos isso, Paulo incessantemente fala dessas coisas, repetidamente ele fala dessas coisas em toda a carta que vimos até aqui. Não eram essas coisas. Tudo que o povo fazia era para ser, ou deveria ser, um ato de fé e esperança na redenção, que ainda viria, ainda chegaria, mas ainda não havia chego. Somos ensinados por Paulo que Deus já havia estabelecido o meio pelo qual todos os judeus e todos os demais da humanidade que ainda seriam salvos, seriam então o meio. Esse meio já estabeleceu pela qual esses seriam justificados e teriam seus pecados perdoados. E esse caminho era mediante a fé no Messias, o qual o Antigo Testamento, ela simbolizada pela fé naquele que havia de vir, e no Novo Testamento, essa fé era depositada naquele que veio. Mas todo o Antigo Testamento fala a respeito da salvação pela fé no Messias. Quando se fazia a justiça pelos pecados lá, botando um cordeiro para ser sacrificado, botavam a mão em cima daquele cordeiro, e depois ele era degolado, um sacrifício, tudo aquilo, quem o fazia por fé. Fé naquele que manda. E então faziam. Mas aquela era a sombra daquilo que viria, e mostra os horrores do pecado, que era aquele animal sendo degolado, sangue e tudo mais. Porque sem sangue não há remissão dos pecados, mas era para apontar. Porque é importante ouvirmos uma pregação, irmãos? Por que é importante ouvirmos uma pregação a respeito, por exemplo, de 10 mandamentos? Por que é importante estudarmos as Escrituras? A lei foi dada para nos mostrar a justiça de Deus. Foi dada para que possamos ver a perfeita justiça de Deus e, por comparação, aqui, importante, por comparação, vermos a nós mesmos. A nós mesmos. Com todas as nossas imperfeições e todos os nossos pecados e todo o desespero da nossa própria justiça. A lei deve nos lançar correndo para a cruz e para a graça. Correndo para a cruz e para a graça. A lei expõe o nosso pecado, e tudo que expõe o nosso pecado geme e grita a necessidade de um Salvador. E essa é a única justiça que pode redimir e remir. Paulo sabia que essa era a desgraça que se abateu, que veio sobre o povo que ele amava.
Ele sabia. Eles se perderam na escuridão de si mesmos. Eles haviam buscado a justiça de Deus por meio da sua obediência à lei e falharam em ver que o propósito da lei é Cristo. E sua justiça, a qual nunca poderá ser adquirida, comprada ou merecida. Falharam e caminharam para a perdição. A lei mosaica revela os padrões perfeitos da justiça de Deus. No entanto, a própria lei, por ser o caráter de Deus, também expõe essa nossa incapacidade de cumpri-la. Romanos capítulo 3, verso 20, nós vimos lá uma das funções da lei, que é trazer o pleno conhecimento do pecado. A função dela era conduzir o homem à necessidade de um redentor. Por quê? Porque a lei é santa, justa e boa, diz Romanos 7, 12. Mas nunca teve o propósito de justificar o homem diante de Deus. Em vez disso, ela revela e expõe o pecado e a necessidade urgente de salvação e de um Salvador. E por isso que quando nós olhamos para nós e vemos a nossa incapacidade, deveríamos correr para Ele, para a oração, para a palavra, para sabermos mais como agir, como nos expor ao Deus que agora nos salvou. Porque conhecemos, assim como Paulo conhecia, quem Ele era. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Como diz John MacArthur, ele diz assim: porque crer em Cristo como Senhor e Salvador põe um fim, e aqui trazendo o sentido da palavra como término, né? Fim à busca inútil. A busca inútil do pecador pela justiça por meio de suas tentativas imperfeitas de salvar a si mesmo pelos esforços em obedecer à lei, ou qualquer outra coisa. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. E para nós, cremos verdadeiramente que a justiça de Cristo é suficiente para a nossa salvação? Ou ainda tentamos misturar graça e mérito? Quando achamos que algo que fizemos compromete a nossa salvação, será que não estamos escondendo algo dentro de nós? Será que hoje eu não fui tão bonzinho quanto eu queria? Será que eu fiz algo que eu fiquei chateado e eu estou pensando que a minha salvação está comprometida de alguma forma? É óbvio que a nossa comunhão com Deus é estragada quando pecamos, mas a nossa salvação nunca está longe, ela está perto, ela está em Cristo, ela está somente nele, não em nós, por nada que façamos. Então, finalizando a aplicação para a nossa vida cristã, o que devemos fazer em vista de tudo que vimos aqui? Orar e evangelizar com paixão pelos perdidos. Sim, rejeitar toda forma de autojustificação e confiar somente em Cristo. E por último, viver em gratidão e obediência, refletindo a justiça que recebemos pela fé. E se você está oprimido pelas questões desses dias, está cansado de lutar, achando que deve fazer alguma coisa para que Deus, de alguma forma, o aceite, venha a Cristo. Venha a Cristo. Se você está cansado e oprimido, como Ele mesmo diz, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Encontrareis repouso para a vossa alma, porque Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Talvez você, alguém aqui, não acredite que Deus possa perdoar os pecados, depois de todos os erros que cometemos, ou que você cometeu, de
todos os pecados que tenha cometido, Deus pode perdoar. Se você se arrepender de todo o seu coração, não importa o momento da sua vida, Ele pode perdoar. Porque aquele sangue pode perdoar. Porque acabou a nossa busca inútil por qualquer outra coisa, para que possamos ser livres do pecado e termos paz com Deus. Então venha para Cristo, e seus pecados serão perdoados, porque nele há perdão, nele há perdão, e esse perdão é completo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra hoje, Senhor, nessa manhã, graciosa palavra, Senhor, que deve, sim, nos confrontar e, ao mesmo tempo, nos levar para ver, para enxergar, para contemplar tamanha luz, tão grandiosa luz, tão grande quanto Paulo viu naquela estrada. Sim, Senhor, que a Tua luz brilhe sobre nós. Que a luz de Cristo brilhe sobre nós. Fomos encontrados por Ti, Senhor. Na estrada do tempo e dos nossos dias, nós fomos encontrados. Nós somos agradecidos, não temos palavras para Te agradecer, Senhor, tamanha graça e favor. Mas sim, agora, Senhor, pedimos que essa mesma graça nos impulsione. Pedimos, Senhor, suplicamos, oração, Senhor, como o Teu amado servo Paulo, oramos por aqueles, Senhor, que não encontraram essa luz ainda, que não viram a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, a Tua misericórdia, Senhor, que não enxergaram essa mesma luz, Senhor, que muda o coração, que transforma o ser, a alma, o entendimento, que muda a vida, o caráter, que muda a forma de enxergar o mundo, as coisas, e espera com ansiedade a vinda do nosso Senhor, e o sentar à mesa, e estarmos na cidade do nosso Deus para sempre, na comunhão dos santos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja gracioso conosco, nos abençoe hoje e sempre, nos dê graça e favor, porque sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza hoje e todos os dias. Em nome e através do nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos aqui agradecidos. Amém.